Esta mulher, que não quer ser identificada, por anos sofreu com uma relação abusiva sem saber. Quando eu comecei a viver esse relacionamento, que foi abusivo, eu não achava que ele era abusivo. Ele não era também, né? Lá no início ele não era abusivo comigo, ele era uma pessoa boa, uma pessoa que me elogiava muito, me incentivava a fazer as coisas que eu queria, estava sempre do meu lado, falava que eu era muito bonita, que eu era muito inteligente também. Então eu acreditava que aquela pessoa era uma pessoa boa para namorar, para viver, para ter uma vida junto. Tanto que logo com poucos meses de relacionamento eu já comecei a pensar em morar com ele, e aí ele me fez essa proposta e eu aceitei que a gente morasse junto, porque ele era uma pessoa muito incrível para mim. O relacionamento abusivo possui uma característica que torna difícil percebê-lo. Começa como qualquer outra relação. O casal ama ficar junto e se diz apaixonado. Mas com o passar do tempo, o parceiro começa a fazer exigências estranhas e agir de forma incomum. Se eu percebo que esse parceiro me trata de maneira que ele entende que ele tem uma posição de poder dentro dessa relação, ou seja, que essa relação tem uma hierarquia, que ela não é uma relação de horizontalidade, e sim uma relação vertical, em que aquela pessoa acredita que pode determinar o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que é certo, o que é errado para mim, e de alguma forma me poda e me limita na minha existência, a gente tem aí um indício de que tem um abuso acontecendo. E por outro lado, um ponto importante de observar é como eu me sinto. Se eu vivo um relacionamento em que eu me sinto sempre diminuído ou podado, ou de alguma forma eu posso até questionar se aquilo que o outro faz é uma forma de cuidado, mas que mesmo que pareça um cuidado, eu me sinto diminuído ou eu me sinto de alguma forma tolhido ali, seja na minha liberdade de escolha, né, seja na minha própria forma de ser, de existir, eu posso perceber também que existe uma relação de abuso acontecendo. Mas quando decidiu morar junto do então namorado, as coisas mudaram. A nossa personagem, que vamos chamar pelo nome fictício de Vitória, notou mudanças expressivas no comportamento do companheiro, inclusive um sentimento de posse. Ele começou a ser grosso comigo, começou a me tratar como se eu fosse muito burra, não soubesse das coisas, e todas as coisas que eu fazia, ele começava a ficar criticando. Começou a criticar o meu corpo, falando que meu corpo não era bonito, falando que eu não sabia me vestir, falando que eu não sabia cozinhar. Tudo que eu fazia, ele arrumava um motivo para fazer uma crítica, para me botar para baixo. E depois, eu acho que ali ele sentiu que ele era meu dono, sabe? Eu acho que ele sentiu que ele era meu dono e aí ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele já tinha me conquistado. Só que eu era independente dele, eu era independente de dinheiro, porque eu tinha meu dinheiro, meu trabalho, então eu não precisava dele pra nada. Ele ficava tentando me botar pra baixo pra eu ficar dependente dele, mas eu não era dependente dele. Durante uma palestra que falava sobre a violência nos relacionamentos, Vitória percebeu que era vítima de abuso emocional e psicológico. Foi quando deu o start para a mudança de vida. E foi quando eu entendi isso que eu criei coragem para acabar com esse relacionamento. Eu resisti um pouco, mas eu acabei criando coragem. E aí eu nunca mais encontrei com ele, não fui pegar minhas coisas que já estavam na casa dele, eu não quis falar com ele nunca mais. E depois foi muito difícil eu continuar a minha vida e ficar em paz para viver outro relacionamento. Eu demorei um tempo para conseguir me relacionar de verdade com alguém e acreditar e confiar. Mas depois eu consegui. E com muita terapia, eu fazia terapia, trabalhava, tudo isso que eu vivi, né? A partir do momento que a pessoa abusiva ela diminui a autoestima da vítima, que é seu parceiro ou sua parceira, existe ali uma dinâmica que faz com que comece a surgir uma dependência, porque a pessoa que é uma vítima e começa a acreditar que ela não é capaz de fazer coisas, ela não é uma pessoa nas suas potências, que é capaz de realizar e é capaz de viver por conta própria, ela começa a se perceber dependente dessa pessoa que convive com ela e que é a pessoa abusiva, porque ela acredita que não dá conta de viver a vida sozinha, que não dá conta de cuidar das próprias coisas, não dá conta de trabalhar sozinha, de muitas vezes quando tem filhos, cuidar dos filhos sozinho, e tudo isso faz com que essa relação ela fique uma relação
aparentemente necessária. Mesmo após o término, Vitória conta que ainda convive com as marcas que o antigo relacionamento deixou. Volta e meia eu lembro, volta e meia eu acho que o meu relacionamento atual, essa pessoa vai me dizer que eu tô vivendo, sei lá, não é verdade, vai de alguma forma me mostrar que eu tô errada sobre essa pessoa, sobre acreditar nele, que na verdade ele é uma pessoa tão grosseira como essa pessoa que foi na minha vida antes. Superar, né, ou tentar experimentar uma nova possibilidade diante da vida depois de ter vivido um relacionamento abusivo, também não é algo que acontece de um dia para o outro. É preciso também que seja feita uma construção, um trabalho de acolhimento de um processo que pode ser um processo de luto pelo fim do relacionamento e pelo fim de uma vida a dois, ou até mesmo daquela vivência que tinha ali, mesmo que fosse uma vivência negativa, e trabalhando todo o processo de empoderamento desse indivíduo, dessa pessoa que foi vítima, para que ela possa acreditar em si mesma novamente. Ela ainda ressalta que é preciso virar a chave para que o início de um novo relacionamento seja tranquilo. Um processo que demanda tempo. Não acontece de um dia para o outro, não acontece em uma sessão de terapia, talvez não aconteça em apenas um mês de trabalho terapêutico. Não existe um tempo pré-determinado para isso, porque tudo isso é muito subjetivo, depende da história de vida de cada pessoa, depende do próprio relacionamento, de como ele se deu, depende de como é o processo do luto que esse indivíduo pode estar vivendo. Então, tudo isso demanda esse tempo que precisa que haja uma conscientização, né, sobre essa necessidade de esperar com que o tempo e o trabalho terapêutico vão fazendo o trabalho deles.